Eu não planejei nada na minha vida. Segundo Mário Sérgio Cortella. Em certa ocasião, durante uma conversa muito afetuosa e cheia de significado, o amigo e pensador Leandro Carnal, mais jovem que eu, me fez uma pergunta que guardo até hoje com carinho. Cortella, quando você era menino lá em Londrina, já tinha claro para si qual caminho queria seguir? Já vislumbrava uma carreira de destaque acadêmico ou a possibilidade de algum reconhecimento popular? Sorri e respondi, com toda a honestidade que a pergunta pedia, não. Não foi uma construção aleatória, como se eu tivesse sido jogado ao sabor do vento, mas também não houve um planejamento rigoroso, escrito, uma engenharia estratégica de vida. O que havia, e que permanece até hoje, era uma decisão de alma, não ser medíocre. Desde muito novo, compreendi que, qualquer que fosse o ofício que eu viesse a abraçar, eu não o faria de maneira relapsa ou indiferente. Não almejava ser o melhor professor do mundo, tampouco o mais célebre escritor ou o mais aclamado pensador. Minha meta era, e ainda é, ser o melhor Cortella possível em tudo aquilo que eu escolhesse fazer. Quando me tornei marido e pai, o princípio permaneceu. Não desejei competir com outros pais ou maridos. Meu desejo era entregar àqueles que amo o melhor de mim mesmo, dentro daquilo que eu poderia construir e oferecer. É um compromisso interno, silencioso, mas muito profundo, honrar o dom da vida buscando sempre a excelência que me é possível. Hoje, depois de lançar meu 47º livro, continuo animado não pela vaidade de colecionar títulos nas prateleiras, mas pela alegria de saber que ainda tenho muito a crescer, a aprender, a lapidar em mim. Cada obra publicada não é um troféu de chegada, mas um ponto de partida para algo melhor. Não porque queira ser mais famoso ou conquistar recordes, mas porque recuso a me acomodar no espaço da mediocridade, aquele território confortável onde muitos desistem de evoluir. A mediocridade é insidiosa. Ela se instala quando alguém, plenamente capaz de fazer algo grandioso, se contenta com o mínimo necessário, com aquilo que é apenas suficiente para atravessar o dia. Quando perdemos a visão da excelência, começamos a aceitar a distração, a superficialidade, a apatia como estado natural da vida. É um risco silencioso, mas que rouba o brilho da existência. Carnal, de maneira muito generosa, mencionou que talvez eu seja hoje o professor de filosofia com o maior número de seguidores no Brasil. Mas isso, por si só, é perigoso se mal interpretado. Se eu olhasse apenas para esse fato e me enchesse de orgulho, correndo o risco de achar que já está bom, que não preciso fazer mais esforço, estaria traindo o compromisso que firmei comigo mesmo lá atrás, ainda menino, o compromisso de não ser medíocre. Há uma linha muito tênue entre autoestima e autoengano. Autoestima é reconhecer nossas qualidades sem perder de vista nossas limitações e o caminho que ainda precisamos percorrer. Autoengano é acreditar que já chegamos aonde deveríamos chegar, inflar nossas virtudes e nos cegar diante dos próprios defeitos. Mesmo que tenha conquistado certo reconhecimento na filosofia, na educação e na escrita, eu sei, com toda a clareza, que tudo isso é efêmero se eu me permitir ser morno, se eu abandonar a paixão e o empenho. E como está escrito nas Escrituras, Deus vomitará os mornos. Esse princípio da busca contínua pelo melhor é algo que extrapola a esfera individual. Ele vale para tudo, para a relação familiar, para o ambiente de trabalho, para o exercício da fé, para a atuação cidadã, para qualquer espaço em que estivermos inseridos. Devemos fazer o melhor com as condições que temos hoje, mesmo que ainda não sejam ideais. E quando tivermos condições melhores, faremos mais e melhor ainda. Mas sempre, sempre, respeitando os princípios éticos. Pois ética não é adereço que vestimos para impressionar os outros. Ética não é cosmética. Uma das experiências mais marcantes que vivi recentemente reforçou essa convicção. Fui convidado a palestrar em uma penitenciária, diante de homens e mulheres privados de liberdade, muitos deles cumprindo penas por crimes gravíssimos. À primeira vista, falar ali sobre buscar o melhor de si poderia parecer ingênuo, até deslocado. Mas eu creio firmemente na capacidade de transformação humana. E, ali, olhei nos olhos de cada um e repeti a mesma verdade. Façam o melhor que puderem agora, na condição em que estão. Não esperem o dia ideal para começar a ser alguém melhor. Cada passo que derem hoje é um passo a menos no caminho do arrependimento e um passo a mais na direção da reconstrução. A luta pela excelência pessoal não é uma busca por aplausos. É uma resposta ética, uma reverência silenciosa ao dom da vida. É uma maneira de honrar a história que estamos escrevendo, para nós, para quem caminha ao nosso lado e para aqueles que virão depois. No fundo, ser o melhor que podemos ser não é apenas uma escolha. É um ato de coragem e de fé.